Turma, estamos de volta aqui com o direito administrativo, só que na parte 2. Tá certo? Parte 2 são algumas questões de improbidade que ficaram ali no começo da prova. E como a gente estendeu bastante o vídeo, a gente fez aqui, né, aquele coffee break e você volta aqui para continuar a sua correção. E as questões falam sobre a Lei 8429 e as suas inferências doutrinárias e jurisprudenciais. Acerca dos atos de improbidade administrativa e das sanções previstas em lei, né, estamos falando da lei, vamos falar da Constituição, do artigo 37, parágrafo 4º, e da lei 8429/92. Prevêem dois tipos de atos de improbidade: os próprios, realizados pelo próprio agente público, contra a administração, e os impróprios, oriundo da participação de terceiros, que concorram com o agente público, materialmente ou por indução. Prevêem dois tipos de atos de improbidade administrativas: os próprios, realizado pelo próprio agente público, e a questão está correta. A doutrina nomeia como agente público agente primário ou próprio, em virtude das suas condutas. E o agente particular, como ele é dependente, ele é secundário ou impróprio. Aqui se faz a interpretação que se o agente é impróprio, o ato é impróprio. Logo se considera a assertiva. Agora, é passível de recurso. Lembrando que eu considerei pela sequência de agente administrativo, ato administrativo, recurso, pois a doutrina indica o agente e não o ato. É uma interpretação extensiva, tá? Mas, para efeito de posicionamento, vamos entender o gabarito como correto, tá? 37. As sanções previstas na lei de improbidade possuem natureza eminentemente penal. Essa aqui está errada. Porque nós temos suspensão dos direitos políticos, nós temos perda da função, nós temos limitação de contratos e benefícios, nós temos devolução / perda de bens, nós temos multa civil. Então, se nós olharmos com atenção, não existe previsão de detenção ou reclusão. Ou seja, não ocorre restrição de liberdade. Não ocorre restrição de liberdade. Então, neste caso, ela não é penal, ela é de natureza política, civil e administrativa. Administrativa aqui no sentido de proteger a administração pública. Tal qual o servidor, uma pessoa sem qualquer vínculo contratual com o poder público, está sujeita às disposições da lei de improbidade.
Isso se verifica, por exemplo, em caso da concorrência para a prática de ato improbo, de alto benefício, sob qualquer forma. Repetindo, tal qual servidor público, uma pessoa sem qualquer vínculo contratual está sujeita às disposições da Lei de Improbidade Administrativa. Isso se verifica, por exemplo, então, a condicionante que ele vai colocar é essa aqui, fator de condição. Em caso de concorrência para a prática de ato improbo, de alto benefício, sobre qualquer forma. A questão está errada. Porque quando ele fala de qualquer forma, ele pode ser por ato isolado. E para que pessoa, vamos colocar particular, cometa improbidade, ele depende da interação de um agente público. Então, não é de qualquer forma, porque ele fala, isso se verifica, por exemplo, em caso da concorrência para prática de ato improbo ou de alto benefício sob qualquer forma. Não, só se ele estiver junto com um agente público. E ele fala, uma pessoa sem qualquer vínculo com o poder está sujeita às disposições da lei administrativa. Isso é possível e se verifica em caso de concorrência para a prática de ato improbo ou de alto benefício sob qualquer forma. Qualquer forma admite o meio isolado, tá certo? Aqui nós encerramos, tá certo? Mais uma etapa, nos procure em relação às redes sociais, tá? Tanto do Aula Móvel como Professor Helder Saraiva, @Professor Helder Saraiva, ou mesmo, tá certo? www.facebook.com.br/Professor Helder Saraiva. Nós estamos aqui numa derivação preliminar, vamos aguardar o posicionamento da banca, até porque há muita jurisprudência, há muita doutrina, e é possível que haja divergência de interpretações para que nós possamos, ou comemorar as nossas pontuações, ou aquilo que houver divergência, nós possamos elaborar ou questionar a banca em relação à literalidade dos assuntos que elas estão usando. Um grande abraço do professor Helder Saraiva, tudo de bom e muita boa sorte. Tchau, tchau.